Olá, meus amores, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu vou repostar aqui pra vocês, porque eu acredito que é de utilidade pra muita gente e que não me segue lá no outro canal, como fazer, que é o forro para bolsa de crochê, sem você saber corte e costura, sem você ter máquina de costura em casa. Você vai fazer todo costuradinho aí no crochê e vai ficar com um trabalho bem feito, bem acabado pra você oferecer aí para suas clientes, tá? Essa aula, como eu disse originalmente, é do Vida de Artesã, inclusive a aula em que eu faço a bolsa. Caso você queira também a aula da bolsa por aqui no Crochês da Letícia, me diz aí, eu recompartilho aqui também, na próxima semana. Estou recompartilhando aqui uma aula já gravada, porque estou sem poder gravar, estou com problema na mão, sentindo muita dor na mão e no pulso, na palma da mão, nos dedos, e eu preciso consultar o ortopedista para ver o que está acontecendo. Então, eu estou sem poder pegar na agulha de crochê por uns dias. Se você gostar da minha forma de ensinar, já te convido a ficar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não esqueça de deixar uma curtida se você já é aqui da casa, para estar apoiando o canal e me ajudando aí, tá? Nesse momento complicado para mim, que eu não tô podendo crochetar, meu Deus. E, claro, deixa eu explicar aqui a respeito do forro. Na nossa parte inicial da aula, eu mostro cortando o forro, e eu corto direto com as partes separadas, tá? Nesse início, eu imaginava trabalhar ele todo na máquina de costura, o forro. Eu não faria dessa forma. Só que, fazendo na máquina de costura, poucas pessoas seriam contempladas aí com essa aula, poderiam ser realmente ajudadas. E aquelas que não têm máquina de costura ou não conseguem dominar uma, teriam dificuldade para forrar da mesma forma. Então, eu decidi fazer desse jeito aqui, assim todo mundo consegue fazer, tá? Mesmo quem não tem noção de costura, vai poder forrar a sua bolsa aí. Então, esse daqui ficou com um pouquinho de sobra de tecido por dentro, porque eu cortei justamente para trabalhar com a máquina de costura. Quando você costura com crochê, ele vai ganhar um pouco mais na largura aqui, ó. Ele vai dar uma aumentada, tá? Então, aqui, ó, depois que você costura, ganhou quase um dedo de largura a mais. Então, eu teria que trabalhar um pouco a menos. O que eu poderia fazer? Cortar rente ao tamanho aqui de cada molde, de cada parte. E quando eu fizesse o acabamento, ele perderia um pouco no tamanho total. E isso deixaria o forro mais sequinho aqui dentro, porque ele ganharia novamente quase um dedo aqui de largura e ia compensar o que eu perdi no acabamento. Ou fazer um molde 1 centímetro menor, tá? E aí cortar com uma margenzinha de costura, que iria dar certo também, tá? Tem aí essas duas opções. Ou se você não se importar de ter um pouquinho de tecido a mais dentro, corta mesmo do jeito que eu vou cortar aí no início do vídeo. Então, vamos agora ver como é a parte do corte do forro. Vou cortar 2 círculos. Depois eu corto aqui uma tira, que eu tenho que também fazer o molde da tira e cortar. E depois eu vou unir tudo isso na máquina para colocar na bolsa. Mas só vou colocar na bolsa depois que a bolsa estiver toda fechada. Vai ser a última parte, vai ser a colocação do forro, a última etapa da bolsa. Tá? Então, eu já fiz aqui um círculo. Eu tô fazendo aqui com a ajuda de um lápis de cor. Então, eu coloco o círculo aqui sobre o meu tecido. Ó, gente, eu não sei o nome desse tecido. É um tecido meio sintético, tá? Não é 100% algodão, não. É um tecido que eu já tinha aqui em casa, que manhã tinha lá sobrando e me deu. E eu não sei exatamente que tecido é esse. Você pode comprar o tecido que você quiser no armarinho. Você pode chegar lá e pedir indicação de um tecido bom para forro de bolsa, por exemplo, tá? Que eles vão te indicar. E aí você vai comprar de acordo com o tamanho da bolsa que você vai fazer. E esse aqui, ó, tá até todo cortado, todo doido, tá? Porque isso aqui é retalho mesmo, é sobra de um trabalho que a mãe fez lá em casa, que minha mãe é costureira. Então, eu vou marcar aqui com o lápis, tá? Vou fazer todos os moldes aqui a lápis. Aí, depois eu corto, deixando um dedinho aqui, tá? Entre aqui o tamanho que eu preciso e a margem pra minha costura, tá? Eu tenho que cortar com um dedinho a mais, porque se eu não cortar aqui rente, ele vai ficar menor quando eu costurar, tá? Vai ficar pequeno. Então, eu preciso deixar aqui a minha margem de costura de um dedo. Então, eu decidi costurar o forro de outra forma. Dessa forma, quem não sabe mexer em máquina de costura ou não quer procurar uma costureira, tem como fazer também, tá? Eu peguei aqueles moldes que vocês já viram como eu cortei. E aí, eu já fiz aqui um primeiro pra fazer o teste, tá? Eu caseei todo ele pra poder fazer o acabamento, virando aqui, ó, aquele dedinho que eu deixei a mais aqui, tá? Pra acabamento. E aí, depois eu vim fazendo aqui uma carreirinha de pontos baixos, que é pra facilitar a costura depois de cada parte, tá? Então, é um caseado simples, que tem gente que chama de dente de cão. Nunca soube por que se chama assim. Se alguém souber, por favor, me diz aí nos comentários. E aí, depois eu vim fazendo ponto baixo sobre o ponto aqui, sobre o dente, e ponto baixo no espaço. Ponto baixo sobre o dente, ponto baixo no espaço. Apenas isso, só que eu vou dar uma mostradinha. Aqui, ó, gente, eu faço dessa forma para facilitar na hora de fazer o caseado, tá? Então, eu vou virando e vou aqui, ó, passando um fiozinho, que eu nem coloco nenhum nó, tá? Que é pra facilitar depois a retirada dele. Foi assim que eu fiz aqui. Depois eu tirei o fio. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o de cá, pra que vocês vejam como é que eu fiz, tá?
Vocês lembram que eu usei aqui um lápis de cor, um rosa, para tá marcando o tecido. Agora, eu vou seguir esse desenho que eu fiz, da marcação, para eu poder tá aqui fazendo o acabamento, tá? Então, eu viro aqui em cima da marcação e vou aqui enfiando a minha agulha, ó. Viro na marcação. Esse tecido aqui é até meio grossinho, meio resistente. Aqui você pode usar o que quiser. Se quiser comprar aquelas chitas bem coloridas, bem bonitas, estampadas, também pode. Fica a seu critério. O tecido que você vai usar aqui é o que você tiver em casa ou o que você desejar comprar, ok? Aí eu faço isso por algum tempo, né? Pra ficar melhor, que assim eu já fico com vários feitos de uma vez, tá? Veja só. Aí aqui é só continuar desse jeito, até que eu tenha completado todo o círculo. Isso facilita a costura, tá? Aí, na hora que eu terminar isso aqui, eu volto, porque nós vamos estar iniciando aqui o trabalho do caseado. Para fazer o trabalho da costura, eu estou utilizando uma Clea 125, tá? Essa aqui, a cor eu não tenho mais, eu acho que eu joguei a embalagem fora e não anotei a cor. Mas é um tom de cappuccino, tá? É um marrom que é muito fácil de você encontrar na Anne e na Clea. Então, é só começar aqui a trabalhar. Eu já fiz o de cá, então vou fazer logo esse daqui. Depois fazemos esse daqui, tá? Que aqui, no caso, é basicamente fazer cantinhos. O resto vai ser igual aqui, tá? Então, você pode até já começar esse daqui e me esperar para trabalhar o canto apenas, tá? Bom, vamos começar aqui. Então, eu deixo sempre aqui um tanto de linha para acabamento depois. Venho aqui qualquer canto que seja, não tem um espaçamento assim, é aqui o local correto. É um círculo, gente, qualquer canto serve. Então, eu venho aqui com minha agulha, eu tô usando a 1,25, porque a agulha é melhor pra você furar tecido. E aí, ó, é só furar e atravessar. Aqui eu puxo uma laçada pra cá, pro outro lado, e puxo aqui pra cima, tá? Aqui em cima eu vou puxar aqui esse fio que eu comecei. E vou tá fazendo aqui o meu início. É só isso. Depois eu faço uma correntinha. E aí eu venho e vou fazer o ponto seguinte. E aí você vai tendo cuidado para manter mais ou menos a mesma altura dos pontos, tá? E para não ficar isso aqui enrolando, então não deixa ele muito apertado, tem que deixar ele aqui bem esticadinho para o tecido ficar esticado, tá? Correntinha. E você fura o tecido e puxa a laçada para fazer o dentinho. Quando você vai fazendo isso, ele vai aqui, ó, já ficando preso. Então, tá feito aqui o acabamento do seu tecido, tá? Não vai ter problema nenhum. Aqui, depois, no final, nós fazemos um acabamento desse fio, tá bom? Que aí você vai fazer o acabamento aqui por dentro mesmo desses pontinhos baixos. Então, é só isso caseado aqui no momento. A única diferença que vai ser quando tiver cantinho para trabalhar, que não é o caso aqui, tá? A distância aqui entre os dentes é apenas a da correntinha, tá bom? E aí, agora é ter paciência, assistir alguma coisa legal enquanto você faz aqui e casear. Para quem já tem intimidade com a máquina de costura e prefere trabalhar com a máquina de costura, vai ser bem mais rápido. Então, agora eu vou aqui casear todo o meu círculo e volto com vocês quando for iniciar a minha carreira de pontos baixos. Cheguei aqui ao último, concluindo o caseado, e aí agora eu só faço aqui, ó, venho aqui no primeiro, tá vendo? Por baixo aqui, de onde eu iniciei, introduzo minha agulha e puxo uma laçada aqui. E eu, claro, fiz aqui uma última correntinha, tá? Terminando aqui, eu faço duas correntinhas e já vou trabalhar aqui nesse espaço o primeiro ponto baixo. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, dentro do ponto baixo e aqui na correntinha um ponto baixo. E aí eu já pego também o fio inicial aqui junto para fazer o acabamento dele. Pego aqui o ponto sobre o ponto e o ponto no espaço. Ponto sobre o ponto. Opa. E ponto no espaço. E eu vou trabalhar assim até completar aqui esse círculo,
tá? Quem não quiser fazer assim, fazer um outro tipo de costura, também pode, aquela costura em zigue-zague, mas achei que ia dar muito espaço, e de repente cair alguma coisa pelas frestas, ficaria difícil de pegar depois no fundo da bolsa, já que nós vamos costurar a parte de cima, e aí não vai ter acesso ao fundo da bolsa, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, pra costura ficar bem fechadinha, bem coesa, e não ter risco de passar nada, tá? E ficar perdido na bolsa. Então, vai ser isso. Eu vou aqui agora trabalhar todo ele, tá? Exatamente como eu fiz aqui. Aqui eu tenho uma carreira de pontinhos baixos. E aí, eu volto com vocês para estar trabalhando, porque eu só tenho que ensinar para vocês aqui uma quina. Então, é por ela que eu vou começar, tá bom? Então, volto quando eu terminar isso aqui. Então, nós vamos agora fazer o desse. Já estou aqui com os dois lados trabalhados, tá? Separadinho aqui. E nós vamos fazer o último aqui, que é a faixa lateral da bolsa, tá? Então, nós vamos aqui fazer da mesma forma que eu vou iniciar, tá? Eu vou iniciar aqui um pouquinho antes e vou fazer logo a quina, porque é onde você precisa saber trabalhar. Então, eu vou fazer aqui um espaço antes. Vamos puxar aqui a laçada inicial. Opa. Passar o fio aqui por cima. E tá dado início, tá? Faço a correntinha e vou fazer o próximo ponto. E aí, nós já vamos aqui trabalhar a quina, tá? Esse aqui é o último ponto que eu vou fazer aqui. E aqui já é a quina, tá? A partir daqui, eu vou fazer mais pontos. Deixa eu tirar aqui pra não confundir. Eu vou trabalhar mais 3 pontos, pelo menos, que é pra fechar bem isso aqui, ele ficar bem presinho. Então, eu volto no mesmo buraco que eu fiz anteriormente, puxo a laçada. E eu faço ponto. Mais uma vez, eu volto no mesmo lugar e puxo outra laçada fazendo outro ponto. Mais uma vez, volto no mesmo lugar, puxo outra laçada e faço outro ponto. Tá? Que é pra essa parte aqui, ela fica bem presinha aqui, ó. Agora, eu faço aqui 2 correntinhas pra virar pro lado de cá. E cá, vou fazer a mesma coisa, tá? Eu fiz mais 3 pontos com um que eu já tinha 4. Então, pra cá também eu vou fazer 4 pontos. Introduzo no mesmo lugar. Aí, pra ele ficar bem certinho aqui, eu vou o primeiro eu passo a linha por cá, tá? Pra eu poder puxar aqui por baixo. Eu sempre trabalho assim no primeiro da quina, que é pra ele ficar bem presinho aqui. E aqui eu faço o meu primeiro ponto. E a partir daqui eu vou fazer os próximos, tá? Vamos ajeitar aqui pra ele ficar exatamente na quina. Opa. 3 e 4. Quem quisesse fazer até 6 pontos aqui, tá? Também pode. Aí você vai trabalhando um pouquinho antes, vai trabalhando mais para um lado e mais para o outro. Então, no canto, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Aqui, ó, eu posso puxar o tecido para ele ficar bem certinho aqui, dentro dos fios, presinho, para ele não soltar, tá bom? Então, ele vai ficar aqui bem presinho, é bem tranquilo. Eu já fiz isso aqui também em vestuário, gente, e não solta, tá? E a partir daqui, eu continuo trabalhando normalmente até chegar à próxima quina. Então, eu faço a correntinha e aí eu volto a trabalhar novamente os meus pontinhos. Só na quina é que você trabalha os pontos direto sem a correntinha. E só faz 2 correntinhas para poder virar pro outro lado, tá? Terminada a quina, você continua o trabalho normalmente do caseado. Voltou pra quina, você volta a trabalhar dessa mesma forma aqui, tá? E aí, vai trabalhar todo em volta, e quando terminar, vai novamente fazer todo ele com pontos baixos, igual nós fizemos as 2 rodas, tá? E aqui também, você vai trabalhar aqui os pontinhos, cada um deles. Você pode aqui estar trabalhando 1 ou 2 correntinhas para poder virar, para fazer uma quinazinha, ou você pode estar trabalhando aqui dentro uns 4 pontinhos, para formar aqui a quina, tá? E continua trabalhando. Então, eu volto com você quando eu tiver com tudo isso aqui caseado e feito ponto baixo, para só fazermos a união com tudo isso aqui. Vamos lá? Olha aí como ficou. Aqui o avesso do trabalho. E aqui eu trabalhei, como eu falei, eu fiz um ponto baixo, fiz 2 correntinhas e fiz outro ponto baixo para poder fazer a curva, tá? E continuei trabalhando. Para cada ponto desse aqui, eu trabalhei um ponto baixo. E eu trabalhei da mesma forma que lá, um ponto no espaço e um ponto sobre o ponto, bem simples. Agora, nós temos que costurar. E aí, é importante dizer que para essa costura, essa parte que é a parte direita do trabalho vai ficar para dentro, tá? Porque nós estamos fazendo um forro de bolsa. Então, não vai ficar
essa parte aqui para dentro, tá? Vai ser essa daqui, à direita, que pra quando a pessoa acessar a bolsa, né, vai estar o lado bonitinho lá. Então, você vai escolher qualquer lado pra começar a costura, tanto faz, tá? E aí, nós vamos aqui, tá encostando e costurando. É o mesmo tipo de costura, só que agora com um fio mais fino, tá? Eu vou estar costurando com a mesma cleia que eu utilizei aqui pra fazer o caseado. Então, eu vou trabalhar da mesma forma, olha. Eu pego aqui, tanto faz se eu pegar o de dentro ou de fora. Como o de fora tá mais fácil, mais acessível, eu vou pegar aqui o fio de fora. Não sei se tá dando pra vocês verem bem, tá? E aí, eu pego também o de fora do outro lado aqui, ó. Que é o que tá mais visível pra mim, tá vendo? Ele tá mais alto, então ele tá mais fácil de ser trabalhado. Eu venho aqui nesse de cá, é melhor, pra ficar bem a viradinha aqui pra iniciar. Aí, é só você puxar do mesmo jeito, tá? Tudo igual. Puxo aqui. Puxo de novo. E prendo meu fio. E aí, ó, tô com o avesso pra fora e o avesso pra fora, tá? Avesso com avesso, direito com direito para dentro, como deve ser. Diferente da bolsa que nós trabalhamos com o direito pra fora, tá? Então, aqui agora eu vou pegando aqui as laterais e costurando do mesmo jeito. Pego a lateral de um lado, a lateral do outro. E puxo meu fio, lateral de um lado, lateral do outro. E puxo meu fio. E eu vou trabalhar assim até eu completar aqui toda essa faixa, tá? Quando eu terminar... Opa, o fio tá muito grande, aí vai criando uns nós. Eu não tive o devido cuidado na hora de puxar. Agora eu tenho que desfazer um nó, gente. Mas não precisa cortar a linha, não. É só que aqui também na frente da câmera é mais difícil de desfazer. Tá? Então, eu só vou fazer a mesma costura que eu fiz. Eu tiro daqui a pouco. Ali, tá? Pra bolsa, é a mesma coisa. Ele vai ficando aqui, ó, costurado para dentro. Aqui, ó, a parte que costurou, como vai ficar, tá? Aqui ainda tá um pouco sensível a costura, porque tá iniciando. Ainda não tá aqui nem encerrada, nem nada. Mas vai ficar uma boa costura, tá? Então, eu volto com você quando eu tiver com isso aqui tudo terminado. Já tá todo costuradinho aqui. Eu já coloquei o outro aqui na sequência, tá? Então, ele vai estar daqui, ó, dessa forma. Olha só a costura. Vai ficar muito bonita a parte interna, vai ficar muito bem acabado, muito bem feito, tá? Então, agora eu só tenho que costurar a parte de cima e vai ser a mesma coisa que eu fiz para a bolsa. Mas para que não reste dúvidas, nós vamos estar mostrando o início novamente. Coloco aqui o círculo exatamente do jeito que ele precisa estar. E aí, venho aqui, ó, encostando e costurando. Eu pego um fio de um lado, pego o fio do outro lado e dou início. Novamente, eu passo pelo mesmo lugar, porque eu sempre inicio assim, quer seja no meio, no início, tá? Sempre que eu preciso trocar de linha, esse é meu início. O meu início é com esse tipo de nozinho aqui, e aí depois eu vou apenas conduzindo aqui o fio inicial pra tá fazendo acabamento dele. E aí, eu vou pegando sempre uma lateral, tá? Do ponto, uma lateral de dentro, uma de cada lado. Ou, no caso aqui, ou de fora, na verdade, né? E aí, se aqui, por exemplo, tem mais pontos que cá, se o de cá tá mais espaçado, você consegue colocar até, costurar até 2 pontos no mesmo ponto. E não tem problema nenhum. O importante é que fique costurado, tá? E que não fique repuxando a costura. Nem fique com buracos. Ok? Então, é só isso aqui no momento. Eu vou terminar aqui a costura para o nosso forro aqui da bolsa ficar pronto. Tá vendo? E aí, eu volto pra gente costurar isso tudo dentro da bolsa. Tá pronto. Veja só como fica. Olha só, aqui a parte interna. A costura fica perfeita, tá? Agora, só temos que passar isso aqui pra dentro da bolsa.
Então, eu vou começar costurando as laterais, para depois costurar aqui a parte de cima. É tudo que nós precisamos costurar. A parte interna, as laterais, você não costura. E aí, essa parte daqui, eu vou colocar esse fecho de imã, tá? Que eu comprei. Isso aqui achei que foi R$1, uma coisa assim. Eu comprei, assim como comprei as pedras, tudo lá na Toca Especial aqui em Itabuna, tá? Mas aí na sua loja você deve encontrar também em armarinhos. Acordei com o nariz um pouco entupido, então vão desculpando aí qualquer coisa, viu? Aí, vou tirar aqui esses fios, pra não me incomodar. Nós vamos passar aqui pra dentro. E vamos começar costurando aqui a lateral. E aí, nós vamos ajeitando, tá? A minha, como eu não levei muito em consideração que ainda poderia ter um aumento aqui com os pontos, tá? Porque também eu não pretendia costurar a mão, seria costurado a máquina. Então, ela vai ter um pouquinho de sobra de tecido. Só que eu não quis cortar, nem fazer tudo de novo. Resolvi deixar assim mesmo, tá? Fica como experiência pra mim. Pelo menos agora eu sei que dá super certo fazer o forro com tecido, assim, com costura de crochê. Fica lindo, perfeito. E eu já sei que eu tenho que levar em consideração também a parte do crochê que será feita para na hora de cortar o forro. Então, eu vou vir aqui, tenho que identificar bem aqui essa lateral onde eu trabalhei. E aqui eu vou começar a costurar. Eu vou costurar deixando a bordinha assim, ó, porque eu não quero que fique aparecendo cá em cima. Então, eu vou estar tentando aqui, e aqui eu acho que eu vou precisar fazer um nó mesmo. Tentar fazer a costura como eu faço a costura de biquíni. Não me perguntem por que estão saltando fogo, gente, eu nem imagino. Aí, eu venho aqui, introduzo aqui nesse canto, pra prender a linha aqui. E a partir daqui, a gente vai começar a costura aqui na lateral. Vou pegar, acho que eu vou pegar dessa forma. Pego aqui no ponto e pego aqui na bolsa. Deixa eu pegar aqui assim, por dentro do ponto, que vai ficar melhor. Pego no ponto e pego aqui no pontinho baixo. No ponto e no ponto baixo. De forma que fique o mais invisível possível essa costura. E você não pode passar a agulha pro outro lado, pra ficar aparecendo o ponto lá do outro lado, tá? Você pega o meio do ponto de forma que a sua agulha, a sua linha não ultrapasse para o outro lado. Não tem ponto aqui do outro lado, tá? Só tem ponto cá desse lado. E aí, eu vou aqui, ó, pego aqui no ponto e pego aqui na lateral. Novamente. Até chegar ao final, tá? Lá no final, eu encerro com ponto, com nó, corto minha linha e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixar primeiro das duas laterais costuradinhas, presinhas, tá? E aí, depois, vamos colocar o negocinho de pressão, o fecho. E aí, por último, fazer as costuras. Dessas partes aqui. E, ó, ele tá bem preso aqui, gente. Tá bem preso, bem seguro, não vai soltar, tá? Bem simples a costura, né? E veja que pegando assim, ó, ela não fica visível, tá vendo? Você não vê com um monte de fio aqui, um monte de linha. Ela fica invisível. Principalmente porque estamos usando a mesma cor da linha, então, ela quando pega aqui, você não fica vendo. Se eu estivesse utilizando aqui uma outra cor para costurar, por exemplo, estivesse usando a cor mais próxima aqui ao fio natural, ela iria aparecer aqui a costura nessa parte. Poderia não aparecer cá, mas apareceria aqui. Então, aqui é minha última parte a costurar. Aqui eu vou fazer uns nós para poder encerrar.
Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando aqui desse trabalho, dessa bolsa. Isso aqui pra mim é tudo novo, é a primeira vez que eu faço uma bolsa que eu mesma crio, sabe? E a primeira vez que eu faço esse tipo de forração também. Então, pra mim é tudo novo. Eu, assim, tô gostando muito de tudo isso. E eu espero que vocês também estejam gostando e que possam tirar muitas lições legais e, claro, melhorar a técnica que eu criei aqui, tá? Não vi ainda, não sei se tem, mas não vi ninguém fazendo forração dessa forma, com costura em crochê, desse jeito, tá? Ainda não vi. Pelo menos não no YouTube, e não lembro de já ter visto em alguma peça por aí vendida. Então, até o momento, pra mim, eu criei essa técnica, tá? Então é isso, agora eu só tenho que fazer aqui do outro lado, a mesma coisa, aqui já tá presa, tá vendo? Deixando uma bordinha, ela não vai ficar aparecendo aqui. E quando eu for costurar aqui, eu também vou tentar fazer a mesma coisa, ó. Costurar deixando a bordinha assim, tá bom? Então é isso, vou terminar aqui e já voltamos. Então, eu tô com os dois lados aqui costurados. E até dei um iniciozinho de costura aqui nesse pontinho, tá? Só pra ter certeza de como ele ia ficar aqui. Então, eu tenho que colocar agora o meu fecho. Ele não é daquele que tem uma outra travinha aqui de metal. Seria muito legal se fosse desse, mas eu não encontrei aqui em Itabuna. Só tem assim. Então, eu só vou ter que colocar e abrir as perninhas e confiar que ele vai ficar. O melhor seria se eu tivesse uma cola quente pra poder colar aqui, né? Pra ele ficar mais firme. Mas, eu vou ter que confiar por enquanto assim, tá? Aí, no futuro, se eu achar que não ficou legal, eu vou abrir a costura aqui e vou trocar. Mas, por enquanto, foi o que eu encontrei. E aí, eu gosto de que a bolsa tenha uma forma de fechar, né? Não pode ficar aberta. Então, eu vou ver aqui mais ou menos o meio, mais ou menos de olho. Vou pressionar aqui no lugar pra marcar, porque eu vou ter que cortar o tecido. Deu pra ver mais ou menos? Vamos ver se dá pra cortar com ele já no lugar. Foi aqui. Vamos ver se ele faz o resto, dá um picotezinho. Aqui também não pode ficar um buraco muito grande, senão ele não vai ficar, né? E aí, agora eu tenho que abrir as pernas dele. Ai, isso dói. É duro pra caramba, gente. Pronto. Já tenho um lugar. Agora eu vou fazer o mesmo pro outro lado. Mas aí eu já vou logo costurar aqui esse lado pra depois colocar no outro. Você já sabe como é. É bem simples, né, a colocação. Só fiz um picotezinho já com ele mesmo no lugar, só pra criar um buraquinho e terminei de rasgar com ele mesmo, pra não ficar um buraco grande, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa pro outro lado, que é pra poder fechar. Ok? Então, a costura aqui do outro lado vai ser a mesma coisa. Eu comecei aqui, tá vendo? Deixando a bordinha. Então, é assim que eu vou continuar. Fazer aqui. Cortei grande demais e tá embolando. Fazer o nó inicial. Prender o nó aqui atrás. E aí, eu vou aqui encostando e vou fazendo a costura, pegando aqui no ponto e pegando aqui também no ponto baixo. Pego no ponto baixo. E assim, eu vou terminar aqui de costurar o meu forro, fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? E como não tenho mais nada aqui pra ensinar sobre isso, gente, é só isso mesmo que você vai fazer, eu vou adiantar, porque tá ficando longo demais esse vídeo. Já tive até que dividir em dois. Então, eu volto com vocês quando eu tiver terminado, pra mostrar mais uma vez aqui como ficou, tá bom? Vamos lá? Então, está aqui pra vocês verem como ficou depois de tudo costuradinho. A mesma costura que foi feita aqui pra lateral, foi feita aqui na parte de cima, tá? Exatamente igual, nada diferente. E eu troquei aqui, tá? Sem precisar tá abrindo a costura como imaginei, apenas fechando as perninhas que estão aqui abertas. Então, eu só fechei as perninhas, puxei, coloquei esse daqui de volta e abri novamente. Deu trabalho, porque já não tinha mais a abertura aqui, né? Que facilita pra abrir aqui. Mas eu consegui abrir as perninhas também, mesmo com dificuldade, deu certo.
A bolsa aqui, como eu disse, fica toda presinha só nas laterais, tá? O fundo da bolsa você pode aqui, ó, estar sendo removido para limpeza e para facilitar também lavar. Então, ele fica bem legal. Você pode fazer com o tecido que você quiser, o tecido que você tiver em casa. E se ficou alguma dúvida no processo da forração, da costura do forro, do corte do forro, do caseado, qualquer ponto, me diga nos comentários, tá? Porque o ponto que ficou assim pra você, mais difícil de entender, eu posso gravar uma aula específica só pra esse ponto, para que eu faça de forma bem mais detalhada, tá? Com liberdade de tempo, ok? Então, é isso. Se você gostou da minha forma de ensino, gostou da minha aula, eu te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que eu publicar algo novo, tá bom? E me diz o que é que você espera aqui ver no canal, se você quer ver mais bolsas, se você quer ver outros tipos de tamanhos de forro, não sei. Você vai me dizer qual a sua necessidade aí e eu vou fazer aqui, tá bom? É isso. Beijos e ótimo 2020 para todas. Tchau, tchau!